Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live para a glória de Deus. Vocês acreditam que até agora eu não consegui baixar a live do dia 21? Não consegui. Tá travada. Agora eu tô numa outra estratégia. Eu fui por outro caminho, né? Eu fui de criar clipe lá e tô tentando. Vamos ver se vai baixar agora. Se baixar, eu posto, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu faço os meus devocionais deste livrinho e faço as lives e tem sido bênção, né? Muitos depoimentos, muitos testemunhos e muitas pessoas pedindo oração, né? E glória a Deus por Deus ter tocado no meu coração de compartilhar esse momento que era só meu, né? E que eu compartilhava com a lista de transmissão dos meus amigos e familiares para estar compartilhando nessa plataforma que nos permite estar fazendo este trabalho. Glória a Deus, né? E hoje o tema é hora de festejar. Então a gente vai ler Lucas 15, do 11 ao 13, do 17 ao 24, que diz o seguinte. Diz o seguinte. A parábola do filho pródigo, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aí agora a gente vai pular para o 17. Por quê? Para não ficar longo, tá? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu a seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Essa é uma história, assim, é um texto maravilhoso, né? Tem muitos ensinamentos. Vamos ver o que o do devocional vai falar e depois eu vou falar, tá? O versículo de destaque é o versículo 23. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. Nossa antiga igreja realizava batismos no rio. Após o culto de domingo, entrávamos em nossos carros e íamos para uma cidade. Íamos a um parque da cidade, no qual vizinhos jogavam bolas e crianças brincavam no parquinho. Éramos causadores de um espetáculo e tanto, caminhando até a beira do rio, onde muitas vezes o sol é quente, mas a água é muito fria. De pé na água gelada, eu repetia as escrituras e imergia os batizados, num ato maravilhoso e tangível do amor de Deus. Quando emergiam molhados dos pés à cabeça, ouviam-se os gritos e palmas. Subindo a margem, amigos e familiares envolviam os recém-batizados em abraços, todos encharcados. Em seguida, lanchávamos juntos. Os vizinhos nem sempre compreendiam o que estava acontecendo, mas sabiam que era uma celebração. A história do filho pródigo, contada por Jesus no Evangelho de Lucas 15, do 11 ao 32, revela que sempre que alguém volta para casa, ou seja, para Deus, é motivo de celebração.
Sempre que alguém diz sim ao convite de Deus, é hora de celebrar. Quando os filhos que haviam abandonado o pai voltou, quando o filho que havia abandonado o pai voltou, o pai imediatamente insistiu em dar-lhes boas roupas, um anel brilhante e sapatos novos. Ele disse: mata um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Uma festa enorme e exuberante, incluindo quem participasse da folia, era uma forma adequada de festejar. Você já presenciou transformações e cura? Como seria a celebração disso, né? Eu já celebrei muitas coisas na minha vida. A cura de um cisto no seio, a cura de cistos no meu rosto, que já tinha cirurgia marcada, a concepção de filhos, porque eu demorei 2 anos e meio para engravidar do meu primeiro filho, né? Então, tem muitas questões e que já comemorei muitas pessoas nas quais nós discipulamos, né? Investimos tempo e se converteram e receberam o Senhor Jesus. Outras que participaram das nossas reuniões de oração e a gente teve aquele tempo de ensino e tudo, que não se batizaram na igreja que eu era, que não ficaram lá, mas que hoje estão em outras igrejas, têm ministérios, são líderes de ministérios. Isso alegra muito o nosso coração. E esse texto ele vai dizer, né, desse filho que queria viver dissolutamente, pediu a herança antes do pai morrer, porque herança é depois que o pai morre. Mas ele queria a parte dele da herança, foi exigente, foi inconveniente, vamos assim dizer, em querer ter uma coisa antes de poder ter. E mesmo assim o pai vendeu as partes, deu a parte dele. E o que ele fez? Gastou tudo, com mulheres, bebida, com um monte de coisa. E um momento que ele ficou no fundo do poço, ele estava trabalhando de botar comidas para os porcos de um senhor. E ele desejava comer aquelas bolotas dos porcos. E ele pensou, cara, os caras que trabalham com o meu pai comem melhor do que eu. Eu vou lá, eu vou pedir perdão pro meu pai, vou dizer que eu não sou digno de ser filho dele mais. E vou querer ser um dos seus trabalhadores. O que a gente aprende com isso? O que acontece quando ele chega? Gente, o pai e a mãe, ele vai sempre ficar esperando o filho aparecer, se o filho tiver perdido, sumido. Você imagina Deus com a gente. Imagina Deus. A festa no céu toda vez que uma alma se converte, que uma alma se entrega a Jesus. Há uma festa. Por isso que às vezes a igreja está vazia, tem gente que acha ruim. Gente, se uma alma ali se converter, o que adianta a igreja estar cheia de gente, mas não ter qualidade de palavra, não ter transformação? Do que adianta? Mas se a gente faz um trabalho com amor, com afinco e uma vida se converte, a festa no céu. Mas a gente vai refletir esta noite. Eu não sei, às vezes pode ter alguém aí que se desviou, que foi conhecer as coisas do mundo, que voltou às práticas anteriores, ou que nasceu no berço cristão e resolveu conhecer, dar uma voltinha para aumentar a experiência, né? Para ter um testemunho maior, é assim que eu creio. Mas eu quero te dizer que o Pai, ele está de braços abertos esperando. E ele não vai te aceitar como um mero servo, trabalhador. Ele vai te receber como filho. Ele vai colocar um anel no seu dedo, vestes novas
e uma sandália para guiar os teus caminhos, sabe? Que foi o que esse pai fez com esse filho pródigo. Ele entregou para ele mandou matar um novilho para fazer uma festa, mas acima de tudo, ele colocou um anel no dedo. Sabe o que significava esse anel, gente? Diz aí se você sabe o que significava esse anel. Você sabe? Quer saber? Fala aí. Você sabe? Fala aí. Você sabe? Não sei. Fala, Vivi. O que significava esse anel no dedo desse filho? O que você acha? Fala aí, escreve aí no chat. Vamos movimentar esse trem. Vamos movimentar. Dá o tap-tap também para outras pessoas ouvirem isso daí. E aí, não estão curiosos? O anel no dedo, gente. O anel que o pai colocou lá no dedo do filho significava um cartão de crédito. Dava autonomia a ele de compra e venda. Dava autonomia a ele, né? Isso é um anel naquela época. As vestes novas, porque se ele estava querendo comer as bolotas do porco, ele devia estar como um mendigo, sujo. E novas sandálias, ou seja, ele chegou no fundo do poço, ele gastou tudo que ele recebeu antecipadamente. Deixa eu te falar, não fique insistindo em ter aquilo que Deus ainda não te entregou para ter. Porque pode ser que você não saiba administrar e você vai perder. Esse rapaz quis a herança dele antes do tempo. Não era o tempo. Quando não é o tempo, não é. Não tenta dar uma ajudinha para Deus. Não tenta entrar num relacionamento se não é tempo de se relacionar. Às vezes a gente sai de um relacionamento, a gente não dá um tempo para a gente se curar. Não dá um tempo para a gente se restaurar. Não dá um tempo para a gente se cuidar. Porque assim, eu não posso querer me relacionar com alguém que é de Deus. Eu quero um homem de Deus, eu quero uma mulher de Deus. E eu sou uma mulher de Deus? Eu sou um homem de Deus para querer ter uma mulher de Deus? Porque Deus só vai entregar para uma mulher de Deus um homem de Deus. E Deus só vai entregar para um homem de Deus uma mulher de Deus. Então, às vezes, a gente precisa tratar a nossa alma, mudar a nossa mentalidade, porque se for pra gente entrar num relacionamento achando que aquela pessoa que a gente está se relacionando, ou tratando aquela pessoa que a gente está relacionando, como se fosse a anterior que sacaneou, que fez um monte de coisa, então a gente precisa de cura. O que acontece muito nessa vida é as pessoas atropelarem os tempos. Em Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de fartar-se, tempo de reter, tempo de tudo. De tudo. Há tempo para todas as coisas. Esse filho pródigo, ele quis aquilo que não estava no tempo de ter, ficou sem nada e teve a humildade de voltar para o pai, pedir perdão, se humilhar. E Deus, que esse pai representa Deus, ele tá lá, de braços abertos, esperando de braços abertos para que você fale com ele. E ele, vai te abraçar, vai botar um anel no seu dedo, te dando autoridade para declarar sobre a sua vida. Vai te dar autoridade para você fechar as brechas, para você fechar as legalidades que você tem dado. E vai te colocar vestes branquinhas, novas. Vai lançar os seus pecados no mar do esquecimento. Eita glória, aleluia, Jesus. E vai te botar sandálias novas, para que os seus pés não vacilem. Então, esta noite, a reflexão é: você já presenciou uma transformação e cura de alguém? Como seria a celebração disso?
Vamos celebrar, porque o Senhor está nos aguardando. A qualquer momento, Jesus volta, os sinais estão aí, não enxerga quem não quer. Quem está distraído, pensando só em viralizar, pensando só em ganhar likes, pensando só em Copa do Mundo, pensando, agora passou, né? Nas distrações. Mas os sinais estão aí, olha para os céus, os sinais. Veja o que está acontecendo, tremores de terra onde nunca teve. Em Maricá, onde eu morava, já teve 2 vezes, Saquarema já teve. Terremoto no mar. E aí? Vem uma tsunami, lambe tudo. A terra está tremendo, gente. Alguma coisa está acontecendo. Só não enxerga quem não quer. E a gente precisa o quê? Se voltar para o Senhor. Porque o mesmo Deus que deu as cordonizes, o mesmo Deus que deu o maná, o mesmo Deus que fez sair a água da rocha, o mesmo Deus que abriu o mar, é o Deus de hoje. O problema é que a gente não tem a fé suficiente. A gente quer dar o nosso jeito, a gente quer ser o bambambam. E nós precisamos. Olha, eu falo isso, gente, porque eu tenho autonomia para falar. Eu larguei tudo em Maricá. Quem vai no meu perfil, e lá tem algumas histórias, tem alguns momentos que eu falo, e a gente largou tudo. Uma vida estabilizada, confortável tava. Estamos aqui morando na roça, é fácil? Não é, eu não paro. Enquanto tem luz do sol, às vezes de noite a gente está desligando a água que está irrigando alguma coisa, tá indo ver galinha que está gritando no galinheiro. Mas o Senhor tem o melhor para nós. Se Ele ordena se retirar, a gente se retira. Se Ele fala, no tempo de vocês aqui acabou, vocês vão ser usados lá onde vocês estão, vou levar vocês para um lugarzinho chamado, né, lá no Goiás, interior do Goiás. E é isso que a gente deve fazer, sabe? Se voltar para Deus, sabe? Se permitir, como foi a live anterior, ser instrumentos do bem. E é uma pena que a live que eu fiz dia 21, a meta vencedora, não consigo baixar de jeito nenhum. Vamos ver se da outra forma que eu fiz aqui, cliquei em clipe, se vai baixar. Mas olha, Deus tem usado, o Espírito é o mesmo. Aonde você vai, as palavras parece que estão interligadas, sabe? É Deus o tempo inteiro alertando, é Deus o tempo inteiro nos chamando. Então, vamos nos voltar para Deus. Você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer isso aonde você estiver, você pode se voltar para Deus, falar, Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero, Senhor, eu não estou pensando nas coisas desse mundo, eu quero viver a eternidade. É a eternidade que me importa. Não, nada que eu não quero negociar nada que possa negociar meus princípios, princípios da tua palavra. Eu não quero fazer nada que não seja do seu agrado. Esse é o desejo profundo do meu coração. Clame por isso. Mesmo que você caia. Tem um louvor que diz, e se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso. Se eu cair, a mão do Senhor me ajuda a levantar, mas o desejo de posicionamento, o desejo de busca, esse tem que ter aí. Tem que ter. Amém? Vamos abrir agora para um momento de oração. Se você tiver algum pedido específico de oração, coloca aí rapidinho para que eu possa ler, porque eu vou orar. E quando eu fechar meus olhos, não vou ter acesso
ao que vocês estão escrevendo, porque eu não abro meus olhos, estou conectada com o papai. Então, se você tiver algum pedido específico de oração ou por alguém, alguma coisa, escreve aí rapidinho. E se eu cair, a sua mão vai me levantar. Ninguém? Vou orar por todos então, tá bom? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Senhor, guarda o nosso corpo, alma e espírito. Oh Deus, em nome de Jesus, entra em cada lar aqui representado, Senhor, pelas pessoas que entraram nesta live, nem que por um segundo, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo comunhão, unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, em nome de Jesus, vai trazendo refrigério na alma daqueles que têm sofrido de insônia, de ansiedade, de depressão, meu Deus. Que eles possam, Senhor, entender que a confiança tem que estar em Ti, Jesus. Que não temos como mudar o nosso passado e muito menos, Senhor, desenhar o nosso futuro. A gente pode planejar, a gente pode, Senhor, estudar, buscar conhecimento, mas é o Senhor que dá a direção. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nos dê uma noite reparadora de sono, que possamos dormir o sono do justo. Toma, Senhor, as pessoas que têm pedido oração nas lives, Senhor, a Maria de Fátima, Senhor, com o seu esposo Jefferson, a Cauane, Senhor, o filho dela. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a Sabrina, a gestação da Sabrina, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, também pela a vida, Senhor, do irmão do meu esposo, que estaremos visitando amanhã. Ó Deus, em nome de Jesus, da minha tia Dalva, Senhor, que caiu pela segunda vez e trincou, Senhor, o quadril. Ó, Senhor, vai calcificando esse quadril, Senhor, vai dando seu ânimo de vida para ela. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um que ficou nesta live até agora. Abençoa, Senhor, com bênçãos especiais do céu. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Segue lá o meu perfil se você gosta, ó, tem um monte de live baixada lá, vários temas. É bem legal. Beijo.